trincheira. Cara, eu vou aproveitar que você tocou nesse assunto. Tô falando com vocês, eu tô com uma pautinha aqui do lado, tá? É por isso que por isso que às vezes eu tô mudando de assunto assim do nada para eu lembrar de abordar tudo, né? E uma das coisas que eu levantei aqui e que está aqui para a gente conversar é o seguinte: o Brasil ele tem uma desvantagem em relação à Europa, porque, por exemplo, a Europa inteira é do tamanho do Brasil, né? Exatamente. E desculpe. Não, Pode pode falar. falar. O sistema logístico deles é muito melhor do que o nosso, né? Diga-se de passagem. Exatamente. Eles integram 20 países de uma maneira espetacular. E aqui precisa deslocar, às vezes, de um estado para o outro, que é vizinho, você tem maior dificuldade. Você tem que esperar um ônibus a cada sei lá, um dia. Então, enfim, essa questão logística, né? Sim, é só a gente considerar que a França, né, no século XVIII, tinha uma malha férrea maior do que a do Brasil hoje. Pois é. E a França é menor que Minas Gerais. Com certeza. Né? Então, e um outro ponto também que é o seguinte: o centro logístico do país, não falo isso com nenhum tipo de xenofobia ou de regionalismo, tá, gente? Mas o centro logístico do país é São Paulo, Rio, Minas, né? É aqui onde está, digamos assim, o forte da indústria, o forte da logística aeroportuária, da logística rodoviária, né? E você se afastando de São Paulo, Rio, Minas, desse triângulo, né? Tudo bem, você tem capitais maravilhosas como Porto Alegre, Curitiba, Brasília, Salvador, mas a infraestrutura ela vai ficando mais precária e cada vez mais cara, né? Até que a gente chega nas áreas perto de fronteira, onde a gente na Amazônia, onde você, por exemplo, não tem nem estradas, algumas partes você só chega de barco, Exato. Ou infelizmente algumas regiões do Nordeste que não tem uma infraestrutura urbana coerente com a qualidade de vida que aquelas pessoas merecem ter, né? E eu acredito que isso também seja uma questão que atrapalha muito, né? Porque você pega, por exemplo, Uruguai, metade da população está em Montevidéu, Sim. né? Argentina, né, 33%, um terço da população está na região metropolitana de Buenos Aires. Né? Então, são países que podem ter até essa mesma questão, mas são muito mais concentradas, né? E além de terem uma logística e até mesmo uma interligação maior, até porque inicialmente, né, a América Latina fora do Brasil era tudo planejado para ser um único país, né? E que acabou se fragmentando em diversas federações e tudo mais. E é justamente essa minha pergunta: a que ponto vocês acham que a nossa infraestrutura contribui para o nosso heavy metal ser tão limitado? Né? Já que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui com a minha própria banda. O custo para um produtor lá, sei lá, de Teresina, fazer um show do Living Metal é quase
quase equivalente ao custo dele fazer o show de uma banda gringa. E Claro. aí é óbvio que ele tendo ali um recurso, ele vai preferir a banda gringa, né? Chama mais público, infelizmente. Exatamente. E da mesma forma, o custo para eu ir assistir o Orcas lá na Argentina, ou para eu ir assistir, sei lá, o Panzer lá no Chile, é um custo muito menor do que para eu assistir, por exemplo, o Comando Etílico na Paraíba. Né? Então eu ia perguntar para vocês qual a opinião de vocês sobre essa questão, até que ponto a infraestrutura é relevante e se vocês têm alguma visão de alguma forma, de uma forma de conseguir diminuir isso um pouco. Acho que isso reflete aquilo que eu tinha comentado, né? Entre alguém trazer uma banda, sei lá, do Maranhão, né? Para São Paulo. O custo disso, né? Ou uma banda do Rio Grande do Sul para São Paulo. Se a banda não investir, ela precisa de pelo menos as despesas de um cachê, né? Ela não vai vir de graça. Não tem como. Então, isso interfere, eu acho que quase 100% da minha visão. Esse problema logístico, né? O problema logístico aí de custo, né? Eu acho que isso interfere quase 100%, na minha opinião, né? Não sei se eu estou errado, né, Joaquim? Se tiver alguma opinião também sobre isso, mas eu acredito que seja esse custo logístico, né? Ruim no Brasil, né? Existe o custo logístico, o que você estava falando em relação ao território também, né? O Brasil é um território muito grande, né? E a questão do cachê e a questão da popularidade do público também, né? Então, eu acho que somam-se esses fatores, foi bem o que você falou. Qual é a distância do Maranhão para o Rio Grande do Sul, né? Então, vir uma banda do Rio para São Paulo, tudo bem. E vir uma banda, de repente, do Mato Grosso para tocar aqui, né? Qual que é o custo disso? Né? Olha o tamanho do território, transporte. Então, eu concordo. Acho que há todos esses aspectos, somando-se a também, aquilo que eu sempre estou falando desde o começo, a falta da popularidade e a carência do público, né? Não ter público. Zé, acaba não sendo viável, né? Acaba não sendo o investimento, nem um pouco. O retorno, né? Aí acaba que ninguém vai arriscar fazer, né? E, caras, uma outra coisa que eu quero emendar nessa pergunta é o seguinte, olha só. Esse ano, vou dar o exemplo aqui do Rio Grande do Sul, né? Teve ali no Rio Grande do Sul, teve uma pequena turnê do Rei Toro. Para quem não conhece o Rei Toro é hoje considerada a maior banda de heavy metal do Uruguai, né? Uma banda que está em franca ascensão lá. A única banda do Uruguai que é capaz de lotar o Montevidéu Boombox, que é a maior casa de shows do país, né? E eles fizeram uma turnê no Rio Grande do Sul. A gente aqui em São Paulo nem ficou sabendo, né? Eu só fiquei sabendo porque o pessoal do Reitor entrou em contato com a gente para ver se conseguia fazer um show aqui em São Paulo. Surpresa, não conseguimos. Né? Teve também o Palheres, né, que é uma banda de heavy metal lá da Argentina, excelente banda. Aliás, um abraço ali para o Dani do Palheres. E eles também foram no Rio Grande do Sul, fizeram um show gigantesco, excelente, assim, um show para 5.000 pessoas, né, num motoclube. Teve o Máfia do Uruguai, também fez show ali no Rio Grande do Sul. Ou seja, o Rio Grande do Sul está tendo uma interligação maior. Por que será que isso não está subindo aqui? Vocês acham que é só a logística? Porque eu estou perguntando isso? Porque a logística obviamente impede, mas, por exemplo, eu não vi isso chegando até aqui, até num sentido de informação. Vocês acham que a logística levou as pessoas também a perderem o interesse? Ou vocês acham que tem mais alguma coisa? Porque isso aqui nem sequer foi divulgado aqui em São Paulo. Nem se eu quisesse pegar um ônibus para o Rio Grande do Sul para ver uma dessas bandas, eu poderia. Não, eu acho que a logística não faz perder o interesse só pela logística em si.
ela dificulta o acesso, né? Mas eu acho que a questão que você acabou de falar, né, particularmente eu não estava sabendo desse show, né? A questão da informação, né? E já linkando com outro assunto, há uns meses atrás, eu tive o privilégio, eu acho que foi um privilégio, de ver o Perro Ácido lá no Instituto Bolívia. Aquilo, para mim, foi um privilégio e inesquecível. Então, foi uma das poucas oportunidades em que eu vi uma banda nesse nível, né, do Uruguai, e vi o Rata no Monsters. Né, o Avalanche, eu acho, não lembro para quem que abriu aqui, se foi para o Grave Digger, eu não lembro, mas, assim, foram pontuais. Então, eu acho que é a questão da informação, né, mas a questão da logística também. Eu me sinto privilegiado de poder ter visto o Perro Ácido lá no Bolívia, de verdade. Obrigado, aliás. Aliás, obrigado. Para o pessoal que não está assistindo, é porque eu cobri a bateria do Perro Ácido, já que o Varo não pôde vir. Né? Aliás, aquilo foi lindo, vocês proporcionando com que ele tocasse com a banda, foi legal para as pessoas conhecerem, e a simpatia dele, eu achei assim, o respeito assim, que ele tem pelo nosso país. Ele mostrou uma pessoa que não conhece só a música metal, mas a cultura dele, né? Ele citou Fito Paz, citou alguns músicos aqui também, não necessariamente de metal, acho que ele citou até o Zé Ramalho, eu lembro dele citar. Uhum. Então, eu acho, né, aproveitando, tem isso também, essas bandas valorizando não só o metal, mas a música de uma forma geral. Sim, falando especificamente do Perro Ácido, né, Perro Ácido é o nome artístico do Juan Acunha, que foi entrevistado aqui, tá, gente? Eu já acostumei a chamá-lo de Juan, mas vamos chamá-lo aqui de Perro, tá? Citando aqui até do Perro Ácido, é até uma situação interessante, porque eu encontrei ele um ano atrás, exatamente um ano atrás, antes da gente fazer esse projeto aí de fazer ele voltar aos palcos, e era um cara que estava vivendo no Brasil há quase 20 anos, né, com um dos trabalhos mais pioneiros da América do Sul. O cara simplesmente lançou o primeiro disco de heavy metal do Uruguai. O cara simplesmente fez o primeiro show de heavy metal do Uruguai. Sim, eles foram. Né? Ele fez o primeiro festival o primeiro festival de heavy metal, o primeiro disco e o primeiro show de heavy metal do Uruguai foi com esse cara. Né? E o cara estava aqui aposentado simplesmente porque tinha perdido, ninguém se interessava em tocar com esse cara. Bom, ele é uma bagagem histórica ímpar, sem Nossa, os primeiros 3 ensaios a gente não ensaiava, a gente ficava ouvindo ele contar as histórias. Uhum. Né? Foi e assim, eu vou falar que foi uma experiência maravilhosa, né? Na verdade, eu conversei com ele inclusive hoje, vou contar aqui para vocês aqui em primeira mão, assim, para o pessoal que isso indo para o público. Juan, um abração. E a gente vai fazer alguma coisa no que vem de novo. Não pode deixar esse cara parar. Com certeza. Não pode deixar esse cara parar. Porque é triste, mas é uma coisa que desanima. Desanima, porque é um cara que já tocou em cima de um palco para 10 mil pessoas. É um cara que já fez um show em estádio. E hoje, querendo ou não, no Bolívia teve um público legal, mas um público muito pequeno perto do que esse cara já conquistou, né? Então, queremos fazer esse público aumentar, mas, querendo ou não, o brasileiro ele também perdeu um pouco, parece que o gosto por essa parte da história, né? Às vezes eu comento com o Kleber até vai se lembrar disso. Às vezes a gente está comentando, batendo papo de banda, eu falo assim, puxa, Kleber, quando eu vejo o Live Metal, eu vejo o Pedro, muito além disso, essa força que você dá, esse último disco do Live Metal, Vivendo o Metal, é uma ponte que eu estou vendo você fazer, a banda, né, de uma forma geral, falo até com ele, fazer para essas bandas. E esse renascimento, vamos falar assim, do Perro, isso é fundamental. Isso aí é... Uhum. E vem mais coisa ano que vem, viu? Vou te contar. Maravilha. Quer que eu já solte um spoiler aqui, gente? Ano que vem um trabalhinho
Ano que vem um trabalhinho junto ao pessoal do Trem Louco, focado aqui no Brasil. Então, pessoal quem aí curte o Trem Louco, que é praticamente o Judas Priest da Argentina, é a melhor forma que eu tenho de definir, assim, nós estamos trabalhando aqui com eles para um lançamento ano que vem, então. Muito louco, muito louco. Ó, cara, eu fico feliz por isso, cara, porque eu vejo que você está fazendo um trampo aí, meu, de resgate de certas coisas, né? Você vê o perro aí, né, o perro ácido aí é um exemplo disso, né? E eu vejo que isso não deve parar, não, cara, porque talvez isso, além de trazer esse resgate dessas pessoas, né, que tem uma baita importância para a história do metal latino, né, americano, de repente, cara, começa a trazer, inflamar a galera também, né, meu, para sair do marasmo também, né, do que nós estamos vivendo aí no underground nacional, né, aqui nosso, né. Pô, cara, isso é excelente, cara, demais. Obrigado de verdade, cara. Seria Vocês são uma gentileza. privilégio a gente conseguir ver banda hoje do Chile, da Argentina, Uruguai, Colômbia. Isso é um grande privilégio. E é o que o Kleber falou, que isso sirva de um embrião, do começo, claro, para avançar. Perfeito, perfeito. Eu vou falar para vocês assim, é um sonho meu. Talvez um sonho que eu, infelizmente, nunca realize, né? Mas, assim, se eu tiver dado o primeiro passo para isso, com certeza. E depois de eu já ter ido embora, depois de eu já ter ido para outro plano, quando eu não estiver mais aqui, isso aconteceu, eu já vou estar feliz, que é o quê? Não existe festival que eu mais sonhe em ir algum dia que o Keep It True, né? O Keep It True lá na Alemanha. E aí, quando você vê o Keep It True, você vê bandas da Inglaterra, bandas da França, bandas da Itália, bandas da Rússia, bandas da Áustria, da Bélgica, da Holanda, e tudo ali, num festival. Um festival que não é grandioso, tão glamuroso como os famosos e desejáveis por todos aí, né? Um VAC da vida, Hellfest. Cara, o Keep It True, velho, tem a galera ali, meu, a raiz, né? A galera raiz do metal. Ele é literalmente Keep It True mesmo, né? O nome já diz, né? O nome já diz, né? E não é tão pomposo e tá ali, cara, a raiz de tudo, sabe? Cara, isso não deve morrer nunca, cara. Então, e meu sonho é um dia existir algo parecido com o Keep True, não um Keep True, porque o Keep True é lá, né? Sim. Mas aqui na América Latina, com, sei lá, Stress, Orcas, Hermética, né? V8, sei lá, Panzer, Kraken, o próprio Natshammer. E até é interessante você mencionar, você mostrar aí o Natshammer, que é da nossa amiga Fátima. Sou fã incondicional. Sou fã incondicional. Sensacional. Se ela for ouvir isso, sensacional. Recomendo. Pode deixar que eu falo para ela. Eu faço ela assistir. E pessoal, eu acho interessante porque, assim, teve aqui uma tentativa disso há um tempo atrás, que foi a Open the Road Fest, né? Que, inclusive, a Fátima participou com a antiga banda dela, que era o Mandrágora, né? O Natshammer aqui, que o Joaquim mostrou o CD, a carreira solo da Fátima Natshammer, que era vocalista do Mandrágora, né? Então, você pode ver, teve aí o Mandrágora do Peru, teve algumas outras bandas, né? E é interessante. Eu estive nesse festival. Você esteve nesse aí, Kleber? Foi em 2018, né? Eu acho que foi em 2018, isso. Sim, teve Interceptor da Argentina, Metalúria. Exatamente. O Kleber comentou que ele teve. Pessoal sensacional. Teve o Arcano do Paraguai. Só banda foda, hein? Só banda foda. Só um rolê maravilha, fugido, cara. Então, cara, e você vê, e é um festival que não foi para. Cara, isso daí era para ser uma cultura anual aqui no nosso país, cara. Não sei se o Silvio da Open the Road tá vendo a gente falar disso, mas Silvio, cara, se deu errado, por favor, tenta de novo. Se deu certo, então continua fazendo, porque, cara, aquilo ali foi um dos festivais mais importantes para o metal latino-americano.
Foi um carnaval, teve um carnaval de 2018, eu tive lá, foi sensacional. Pô, cara, e você vê, você falou bandas, pô, Interceptor, eu tenho o disco do Interceptor aqui, o Metalúria também. Porra, são bandaças, cara. Quem aqui não Sim. assistiu? Eu tenho os caras na rede social até hoje, os caras curtem minhas coisas, curtem coisas dos caras, viraram irmãos, velho. E tropei com eles no show do Manowar também, que estiveram aqui, recente, sensacional. Aliás, você me apresentou eles, tô trocando umas ideias com ele até hoje aqui. Ah, legal, pô. Maravilha. Cara, gente boa pra caramba. E tem essa Hoje, questão do metal que vocês estão falando, que é importante, né? Essa união, isso aí é fundamental. E isso sim, não pode perder. Esse show que o Kleber comentou, ele comentou comigo, a gente indo para Limeira no show do Picture, se lembra, Kleber? Estava falando desse show. Isso. Uhum. E Kleber, principalmente você que esteve lá, cara, por que você acha que não houve uma segunda edição? Você acha que foi por causa da pandemia ou você acha que foi... Olha, o evento em si não foi assim. Foram 3 dias, se não me engano. Pegaram. Começou no sábado, foram sábado, domingo e acabou na segunda do carnaval. Não, perdão, eu não lembro agora se começou na sexta ou no sábado, mas enfim, foram 3 dias, se não me engano. Não teve um público muito grande ali, né? Teve um pessoal bastante gente do Paraná, da região ali, né? Que foi em Londrina, no caso, né? Teve bastante gente da região ali, mas eu acho que agora não sei dizer se foi pela data, porque o cast foi maravilhoso, né? E eu falar, não posso perder esse rolê, cara, né? Nossa, cara. Sabe que a minha maior dor até hoje é não ter ido nisso daí. Pois é, cara. Eu tive essa oportunidade aí muito de ter camaradas, irmãos aí até hoje, naquele dia lá, que eu conheci lá. Nossa, Se alguém e estiver vendo, saudações. isso aí, ó, Pessoal de já, pessoal. Londrina, pessoal de Maringá, muito bom. Cara, e olha, eu vou falar uma coisa, de verdade. Isso é uma coisa que precisa voltar até para dar um respiro. Infelizmente, provavelmente se voltar hoje, vai voltar dando prejuízo. Essa é uma infeliz constatação que eu tenho, né? Porque o dólar está muito alto, o custo de viagem, de infraestrutura muito alto também, infelizmente, né? Mas é uma coisa que precisa voltar, nem que seja aos poucos, né? Talvez até uma sugestão que eu dou aí, se alguém em algum momento quiser organizar, faça um pouco menor, faça um dia só, faça com menos bandas, né, e faça gradativamente aumentando de uma forma autossustentável, né? E aí, justamente, vem aqui o outro ponto que eu ia falar com vocês, a questão da sustentabilidade. Não da sustentabilidade ecológica, né, mas a sustentabilidade de uma banda em si. Porque uma coisa que eu percebi muito, eu vou dar aqui um exemplo que eu mesmo vivi aqui, o Mário Pastore, né, que é meu professor de canto, né, era ex-vocalista do Acid Storm, né, teve a banda Pastore e tal. E o que acontece? Já quis ajudá-lo a conseguir fazer shows, né, a conseguir mais shows, né, isso antes dele se aposentar. Atualmente ele está aposentado do metal e tudo mais, né, ele também teve aí uma questão dele ter se encontrado aí na religião, né, preferiu seguir um caminho com a religião e se livrou do heavy metal. Respeito totalmente essa escolha dele, né. Mas antes dessa questão aí ter levado a aposentadoria dele, uma das coisas que eu tentava conseguir fechar um show para ele e não conseguia era o quê? Ele era uma banda cara de se produzir, porque eram todos músicos profissionais, músicos com um determinado padrão de cachê, porque era um cara que se ele recebia menos por um show, valia mais a pena ele pegar a diária como músico freelancer aí em um casamento, em um evento, ou numa gravação, né? Então, assim, ele ia fazer um show a um valor menor, era ele abrir mão da renda dele, né? E aí, então, era uma banda que precisava ter um padrão mínimo de investimento para se ter essa banda. Só que esse padrão mínimo era muito alto, né? A gente falava aí de algo de... Estamos falando aí de uma coisa de 10 anos atrás, tá?
que custava em torno de R$ 2.500. Né? Só que R$ 2.500 era praticamente 100 pessoas pagando R$ 25, né? Para o cara sair empatado. Né? E isso a gente está falando só de cachê, a gente não está falando aí de custo de transporte, alimentação. Sim. Então, assim, ou seja, era um cara que um show dele precisava colocar 500 pessoas para trazer um mínimo de lucro, né? Então, isso acabou também levando a questão da desidratação da banda até a aposentadoria, e aí depois teve a questão religiosa também que pesou ali nas decisões dele, né? Repetindo, não tenho nada contra as decisões de ninguém, seja quais forem, tá? Mas aí o ponto que eu quero trazer é, vocês acham que essa questão do custo também está pegando? Porque fala assim, hoje em dia, se a gente fizer aqui um exercício mental, uma banda qualquer, vamos brincar de trazer uma banda para São Paulo sem pagar cachê. Sem pagar cachê. Vamos trazer uma banda lá, sei lá, de Minas Gerais. Uma banda fictícia para a gente não menosprezar ninguém ou não superestimar ninguém. Uhum. Né? Olha só. Vamos colocar 5 pessoas. Quanto sairia aí uma passagem? Não vamos nem colocar de avião, vamos colocar de ônibus. De ônibus. Tá. Né? Vamos colocar tudo o mais barato possível. Ida e volta de ônibus. Bom, se for de BH, mais fácil, né? Talvez, né? Uhum. Eu não sei quanto que tá a passagem para BH, faz muito tempo que eu não viajo para lá. Eu também não sei. Deve ser por volta de R$100, não é menos do que isso. Exatamente. Se você colocar ida e volta, 200. Vamos supor nessa base aí, R$100. Ida e Então. volta. Ida e sem a volta, isso. Então, ida e volta, vamos colocar 200. Para né? 5 pessoas já deu R$1.000, só de passagem. Já deu R$1.000, só de passagem. Exatamente. Aí você coloca assim, vamos falar que a gente está torturando os caras. A gente colocou eles num ônibus para vir numa sexta-feira, eles vão fazer o show no sábado e vão voltar de ônibus, ou seja, a gente nem vai pagar hospedagem para os caras. Torturando mesmo. A gente está torturando os caras, que durma no ônibus, que tome banho lá em BH. Isso, gente, é tudo imaginário, tá? Ainda assim, tem que dar uma alimentação para os caras. Claro. Aí uma refeiçãozinha aí para 5 pessoas, pelo menos mais R$250. Disso para mais, hein? Disso para mais. Põe mais aí 400, põe fácil. Hein? Então, se eles não cobrarem cachê, se eles não cobrarem cachê, você ainda tem que pegar um lugar para fazer o show, você tem que ir uma média de R$3.000 para alugar uma casa de show. Uma casa de show. Pelo menos. Dependendo do tamanho da casa e a localização dela, né? Uhum. E pelo menos aí uns R$2.000 de backline, de equipamento, de aluguel de equipamento. Tem essa também. Uhum. Som, iluminação. Uhum. Isso sem contar que isso se a gente colocar isso num nível underground baixíssimo e não envolver contratação de segurança, de equipe para portaria, exato, né? E de equipe e de gráfica para produzir ingresso ou de tiqueteira. E vai ter um técnico de aparelhagem de som ou não? O certo é ter, né? Pelo menos um técnico de som, mas geralmente isso vem incluso no backline, né? Pelo menos os técnicos geralmente vêm com backline. Beleza. Né? Mas aí, ou seja, a gente já pegou essa banda aí, nesse custo, ela já custou R$5.000, cara. Exatamente. Né? Ninguém pensa nisso, né, cara? Não, e se só quem produz, quem corre, faz a correria, sabe aí, né? Uhum. Como é que é. Não, e eu tô abrindo aqui com vocês aqui a calculadora, enquanto falo aqui com vocês, olha só. Vou fazer aqui um cálculo rapidinho, mas assim, se você coloca um ingresso desses caras aí, que são brasileiros, vamos dizer assim, o povo vai falar, eu não pago R$50 num show de, né? Show de brasileiro. É bem ridículo escutar isso. Né? O cara, não, mas show de banda daqui eu não vou pagar tudo isso. Então, e o cara gasta 100 no barzinho tomando cerveja. Exatamente, mas aí se você colocar um ingresso a R$20, que é o que o pessoal aceita pagar, de 20, o pessoal aceita pagar até 30, até 35, mas vamos colocar aqui R$20.
Você falou bem, né, Pedro? Aceita pagar. Exatamente. Aí a gente divide aqui, ó, 5 mil reais por 20. Vamos ver? Precisaríamos de 250 pessoas para um evento nesse nível. Né? E é o que você falou, né, Joaquim? O cara não paga 20 reais no ingresso, mas tranquilamente gasta ali 50, 100 reais de birita ou de qualquer outra substância aí. Em qualquer lugar que ele sempre for na legalizado. cidade. Qualquer lugar, qualquer boteco. Exatamente. Né? Isso sem contar uma coisa que acontecia muito, como estava acontecendo muito ali por 2017, 2016, 2017, que era você ia num show de uma banda, tinha o show lotado, 300 pessoas, tinha 10 em frente do palco, 280 do lado de fora Bebendo lá fora. bebendo, Bebendo. né? Isso era uma coisa que, poxa, não pode pelo menos fazer a consideração de beber do lado de dentro, né? Tá lá para apoiar, né? Então é uma questão, eu acho que também é uma questão cultural, pega muito aí, né? Eu acredito que é uma coisa meio modernista, né? Que a galera vai pro rolê, mas não tá interessada em conhecer banda, curtir som. Tá lá pelo rolê da galera. Eu vejo muito isso. Pegou no Né? ponto agora. Não é mais a música, não é mais o eixo central. Não é o eixo É o central. rolê. É o rolê. Ela virou o pretexto só. Exato. Ah, tem a banda rolando aí. Ah, beleza, legal. Uhum. Eu quero beber aqui, trocar ideia e fumar, meu, sei lá, nada contra aí, quem faz. Quero dar meus tapas, usar meus ingredientes e curtir o rolê com a galera. A música não tá em primeiro plano para a maioria. E aí vem aí uma teoria minha, não sei se eu estou viajando, eu estou dividindo isso com vocês porque eu quero opinião Mas é de caras que interessante. nem vocês, né? A impressão que eu tenho é que é o seguinte, depois da pandemia as pessoas aprenderam a fazer isso em casa. Ou seja, aprenderam a se reunir em casa, colocar no som para ouvir um Iron Maiden, um Judas Priest, que é aquilo que eles sempre quiseram ouvir, né? Põe um Metallica, um Iron Maiden, um Judas Priest, algo, vamos dizer assim, cabeça de chave. Uhum. E aí o cara faz um churrasco na casa dele, usa as coisas que ele quer na casa dele com os amigos dele, e não precisa mais ir até o rolê. Ou seja, largou o show das bandas, deixou de ser um ponto de encontro. Eu acho que isso que também fez cair o interesse. Ou seja, na verdade, o interesse já não estava nas bandas, elas antes só eram um pretexto. Agora que Exatamente. não precisa mais do pretexto. É mais ou menos isso. Olha, É mais ou interessante o menos que você isso. falou. Eu concordo em parte, eu concordo. Mas eu vou falar uma coisa aqui que acontecia nos anos 80, que a galera se reunia com o seu LP e com suas fitas para gravar. Então, eu percebia que, pelo menos naquela época, tinha o pessoal se reunindo, mas tinha o pessoal também se aquecendo. E ainda arrisco a falar que existe a galera, graças a Deus, ainda que existe a galera que reúne assim, o pior é os que não reúnem, né? Que de repente, uma Que simples abandonou de chamada vez no mesmo. WhatsApp, e igual, por exemplo, eu e o Kleber, na minha região, Kleber, vamos num show, a gente pega e vai, né? Então, é uma coisa, ou seja num rolê. Então, hoje eu estou vendo, depois da pandemia, as pessoas cada vez mais online, no sentido literal da palavra. Uhum. Né? E Até uma mesmo coisa para trocar uma ideia, troca no áudio, e aí, você gostou? Não sei.
do rock.